você pode estar perdendo até 1 segundo por volta só porque não ajustou a pressão dos pneus corretamente. Hoje vamos entender como resolver isso. Nesse vídeo, você vai aprender como a pressão afeta o ritmo de corrida, a consistência e a como encontrar o ponto ideal de ajuste no simulador. Não basta ser rápido em uma volta. O segredo está em repetir várias voltas estáveis, dentro de um ritmo constante. E é aqui que a pressão dos pneus entra em jogo. Começando pelo acerto padrão. E assim, vamos ver como o carro se comporta sem nenhum ajuste. O setup ideal começa com você. O nosso ponto de partida é aqui. Antes de qualquer coisa, sinta o carro, vá para a pista. Depois, leia a telemetria e veja qual foi o comportamento, para assim irmos ao ataque, começando corretamente, começando com o pé direito. Vamos começar pela pressão dos pneus. Observe atentamente esse vídeo. Tá notando alguma coisa nesse pneu? Pois é, a aderência e a área de contato, tá? A pressão ideal, ela é uma busca incessante no automobilismo, porque ela sofre várias influências. Sofre influência de temperatura externa, sofre influência do material do pneu e temos aqui alguns exemplos ao lado da pressão correta, pneu com pouca pressão, pneu com muita pressão, como é o comportamento dele na pista, na superfície de contato. Quanto mais certo, mais gripe de contato você tem disponível no seu pneu. Só que a aderência, ela não é somente influenciada pela área de contato, ela é influenciada também pela temperatura. E alguns pneus possuem, na sua grande maioria, aí, características técnicas, uma faixa ideal de operação para que você tenha o maior pico disponível. Nesse exemplo aqui você vê claramente como funciona o comportamento do pneu. Nós temos o período de aquecimento, depois temos o momento da faixa ideal de temperatura de trabalho do pneu, onde é atingido o pico do grip máximo por temperatura. E na sequência, se você continua forçando o pneu, ocorre o superaquecimento, geralmente por rodadas ou então por uma curva mais forte, um movimento mais agressivo. Este superaquecimento, ele faz você perder performance. Então estar sempre dentro da faixa ideal de trabalho do pneu é o ideal para se ter o máximo de desempenho possível do seu pneu. Agora que entendemos um pouco a mecânica por trás dos pneus, vamos para a pista, vamos dedicar algumas voltas e começar o nosso acerto. Vamos partir aqui com o carro com acerto padrão, para que possamos conhecer a pista, conhecer o nosso carro e entender o que podemos fazer lá na frente para melhorar. Repare como as pressões se comportam. Os dianteiros aquecem mais rápido, enquanto os traseiros ficam abaixo da faixa ideal. Isso afeta diretamente o equilíbrio do carro. Muito bem, galera. Já que na tela da nossa telemetria, vamos fazer agora uma verificação inicial do nosso comportamento, do comportamento da pressão dos pneus e entender aqui o que temos que fazer, o que temos que iniciar a nossa correção para desenvolver o acerto do carro corretamente e atingir aí a nossa performance melhor em pista com esses parâmetros iniciais, beleza? Bom, na tela aqui temos o mapa da pista, onde estão identificados os nossos pontos de frenagem, nossos speed traps e nossos tempos de volta registrados. Foi um total de 21 voltas no circuito, que serão a nossa base de comparação com o avanço e desenvolvimento do acerto, beleza? Aqui na nossa aba Driver temos o Track Report,
que indica pra gente aqui quais foram os parâmetros gravados em cada segmento da pista. O que está em verde significa que eu já desenvolvi uma certa consistência, ou seja, são tempos muito próximos. O que está em preto são tempos mais altos, que devem ser descartados do somatório. E temos aqui uma coluna no final, que é a coluna do Eclectic, que são todos os segmentos mais rápidos que você andou neste stint, né? Ou seja, para um reconhecimento, eu fiz um stint rápido aqui de 54,897, enquanto no finalzinho aqui eu tenho o Rolling Minimum, que é o nosso pace de corrida, que está na casa aí 55,603, tá? Para informações iniciais, são dados bacanas que servem como base de comparação lá na frente. Tela inicial avançada, vamos passar agora para a tela dos pneus. Como você pode ver aqui, Setup Pressure é o dado de setup que estava indicado no carro. Lembre-se que eu deixei no setup padrão. E aqui eu vou avaliar como foi o comportamento da pressão dos pneus em relação ao acerto padrão do carro. E já por aqui podemos identificar como melhorar este equilíbrio e essa faixa de temperatura, ok? Bom, o carro, como vocês sabem, o carro linha Cupra TCR, faixa de pressão de pneu. Sirene, não tem nem ideia de qual é a faixa de pressão de pneu. Como é que eu vejo isso no jogo? Como é que eu vejo no simulador? Enfim, como é que eu identifico isso? No caso do Assetto Corsa, ele tem alguns aplicativos que são adicionados, e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, que ajuda pra caraca nessa parte de pressão de pneus e temperatura, tá? Então, um deles é o ProTires, tá? O ProTires, ele traz aqui os parâmetros logo de cara para você poder se identificar com ele. Então, aqui na tela para vocês, ó, composto que você está usando, pressão F front, R rear, dianteira e traseira, ou seja, 31 PSI é a faixa de pressão ideal para esse pneu. 75 até 100 graus é a faixa de temperatura ideal para esse pneu, tá? Vamos então avaliar aqui a pressão. Eu quero que ele esteja na faixa do 31. Voltando aqui para a nossa tela do Motec. Então por aqui já dá para identificar o que, tá? Dianteira, o dianteiro do lado esquerdo do carro, ele atingiu um pico de 32, ou seja, eu teria que baixar no mínimo aí 2 pontos de PSI só para poder estar na faixa aqui do 31. Enquanto a pressão mínima foi de 32,16. Ou seja, tivemos uma média aqui de 32,42. Basicamente, eu estou aí 1 ponto de PSI acima da pressão ideal aqui de trabalho do pneu, tá? 1,5 ponto mais ou menos. Vamos fazer um teste baixando com 2 pontos lá na prática. A traseira do lado esquerdo do carro, ela está 1 pontinho acima da faixa de pressão, ou seja, está lendo algo ali entre 31,4 e 31,9. Então, baixando 1 pontinho de pressão na traseira esquerda, ele já tende a vir para a nossa faixa de pressão ideal. Já o lado direito do carro é um lado que não avançou muito as pressões, então eu tenho que subir essas pressões para ele entrar dentro da faixa. A leitura foi na casa aqui dos 30, enquanto na traseira foi o que mais sofreu. Ele está 2 pontos abaixo aqui da pressão ideal de trabalho, beleza? Então você nota que a nossa linha laranjinha abaixo do nosso range de pressão ideal do pneu. Vamos começar então com este acerto e ir para a pista novamente para poder fazer as leituras, ok? Temperatura, não vou me preocupar muito com temperatura nesse momento, eu quero me preocupar com temperatura após a leitura da pressão ideal de pneus, ok? Com o próximo acerto. Então vamos lá, frente eu vou baixar. Agora aplicamos o primeiro ajuste, reduzindo a pressão para aproximar os pneus da faixa ideal. Dianteira, frente, baixa 2 pontos. Traseira, baixa 1 ponto. Lado direito do carro,
aumenta 1 ponto. E traseira do carro aumenta 2 pontos. Beleza. Tá? Show de bola. Vamos salvar esse acerto aqui como pressão 1. Pressão baixa demais aumenta a área de contato, mas isso gera aquecimento e desgaste. Pressão alta demais reduz o contato e o carro perde aderência. O ideal é manter dentro da janela de temperatura e pressão recomendada. Veja como o pneu tem um ponto de pico. Abaixo dele não gera aderência e acima começa a superaquecer. Note como o carro já se mostra mais estável e previsível. O tempo de volta não precisa cair muito, mas o importante é que ele se repete com consistência. Muito bem, sessão de treino encerrada. Tivemos um progresso muito interessante, muito legal. Voltas bem consistentes, bem repetidas. E vamos comparar agora aqui com a nossa telemetria e verificar o que deve ser feito ainda mais, ok? Bom, vamos lá. De volta aos boxes, vamos agora analisar a nossa telemetria e verificar o que aconteceu com os pneus e o que ainda dá para melhorar. Bom, de cara já temos aí algumas mudanças significativas nesse comportamento. Vamos comparar aqui com a nossa volta anterior e
entender o que aconteceu. Então, lado esquerdo do carro, parte superior, parte da frente, a dianteira esquerda ainda está ligeiramente acima da faixa ideal de pressão, então dá para baixar mais um pontinho. A traseira já está dentro da faixa ideal de operação, então ótimo, não precisa mexer mais. O lado direito do carro na frente, então ele ainda está ligeiramente acima da faixa de pressão ideal, enquanto que a traseira ela também ficou ligeiramente acima da faixa ideal, ou seja, tivemos um pico aí de 31,9 e o ideal é ele ficar na faixa aqui dos 31, ok? Então vamos lá, mais um pontinho de pressão em cada pneu. Vamos reduzir agora na dianteira esquerda, vamos reduzir na dianteira direita e na traseira direita um pontinho de pressão para efetuar o nosso ajuste fino. Tela do setup para vocês. Vamos agora para a garagem fazer o nosso acerto e definir aqui as nossas pressões. Então, dianteira esquerda, vamos reduzir um ponto, dianteira direita, vamos reduzir um ponto, traseira direita, reduzir um ponto, conforme indicado pela telemetria. Bom, pressão dos pneus número 2, que é o fino, e temos a pressão definida aqui inicialmente. E por fim, vamos agora fazer a última sessão de treino com o ajuste de pressão, comparar, né, nosso resultado geral com o resultado inicial de consistência de pista, que é o nosso objetivo principal nesse setup. Beleza? Vamos lá! Equilibradas. Com o ajuste fino, ganhamos estabilidade e o ritmo de corrida melhora. O carro agora gira voltas mais constantes, sem forçar os pneus. Vamos lá, sessão de treino finalizada. Vamos agora fazer a última leitura da telemetria e verificar se tudo foi atingido de acordo com o objetivo principal. Beleza? Análise da nossa telemetria, ver o que ela captou em relação ao nosso último ajuste de pneu, ajuste fino, e saber se nós conseguimos atingir, né, a faixa de pressão ideal de funcionamento em todos os 4 pneus e como que isso se refletiu nas voltas. Bom, por aqui, pela comparação simples, nós já podemos ver que houve um ganho de aproximadamente meio segundo em relação à melhor volta. Então, por aqui já tem um parâmetro bem interessante. Todos os pneus já estão agora na faixa de operação ideal,
ou seja, o nosso branquinho que estava aqui em cima no primeiro ajuste já se estabilizou dentro da faixa de operação, entre 30,5 e 31,5. E agora temos aí uma pressão de pneu adequada para a operação. Vamos ver agora o nosso comportamento em pista, onde podemos ver aqui, ó, vários setores agora no verdinho e um pace de corrida bem baixo, pace agora na casa de 54,9, enquanto o meu hot lap nessa sessão de treino aí foi uma coisa possível de realizar em 54,107. Ou seja, só por aqui, só por essa estudar o comportamento dos pneus, estudar o comportamento da pressão, eu já trouxe para vocês aqui um resultado claro de melhoria contínua, tá, em pista, e um resultado de melhoria de tempo e consistência, tá? Vamos observar aqui, ó, por exemplo, eu vou fechar aqui os anteriores, vou colocar somente o primeiro log e o último log para compararmos as nossas voltas, tá? Então, log da primeira, log da última, então, ó, são 8 milésimos, quase 1 segundo de diferença, enquanto que na melhor volta eu já tenho 55,026 de tempo, tá? Então, por aqui já tivemos um ganho significativo. Temos uma consistência em pista agora muito maior. Temos agora aqui uma faixa de 12 voltas mais ou menos dentro do mesmo segundo. Então você vê aqui, ó, que desde aqui da sexta volta, então eu tive aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foram 14 voltas dentro da mesma faixa de tempo, dentro dos 55 segundos. Isso faz uma diferença gigante no final da prova. Por quê? Porque mostra consistência, mostra um pace de corrida dominado, um carro na mão. E isso é o diferencial dos pilotos profissionais para os pilotos amadores, para os pilotos que estão no entusiasmo, transformar voltas soltas em voltas repetitivas, em voltas constantes. É só o começo do desenvolvimento, é só o início de toda uma jornada onde teremos muito material para poder explorar. Bom, análise da telemetria é isso aqui que trouxe para poder ajudar a gente. Tivemos então agora os pneus já certinhos na faixa de pressão, tudo redondinho, funcionando adequadamente para o primeiro acerto. Vamos avançar ainda porque tem mais parâmetros a serem explorados. Temos as temperaturas de operação dos pneus agora que devem ser trabalhadas. Temos o grip mecânico que deverá ser trabalhado. Temos o pace de corrida que será melhor trabalhado também. E vamos com certeza melhorar ainda mais essa consistência, trazendo tempos ainda mais baixos para o nosso acerto. Esse foi o episódio sobre pressão de pneus. No próximo, vamos falar sobre grip mecânico, molas, barras estabilizadoras e como elas influenciam o carro na pista. Até lá!